Amém, queridos. Quero falar nessa manhã sobre, eu coloquei o título dessa palavra, Transformados pelo Toque de Deus. Todos já têm um boletim com você? Já foi suprido pelo boletim? Se alguém não tem o boletim, por favor, levante sua mão para que a gente possa suprir você com o boletim. Todos têm? Então fala glória a Deus. Mas falam glória a Deus, que você está acordado. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Um mais forte para acordar o irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A Bíblia, queridos, é cheia de exemplos de pessoas que se aproximaram de Deus. Foram tocadas por eles. E esse toque é um momento de graça que chega nas nossas vidas. E esse momento de graça traz o sobrenatural de Deus. Você é um ser espiritual. Quando você nasceu de novo, você nasceu no espírito. Por isso a palavra diz assim, a carne ela é fraca, mas o espírito está quê? Está pronto. E entendendo isso, sendo um ser espiritual que nós somos, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, reivindicando ou buscando as promessas de Deus, que são nossas. Tudo que a Bíblia tem como promessa é para mim e para você, é para o povo dele. Deus te ama tanto que ele deixou uma herança para você. Só que para você saber qual é a herança, quem deixa uma herança tem que fazer o quê? Isso, dona tia Lourdes. Tem que deixar um testamento. Por isso que você tem um Novo Testamento e tem um Velho Testamento. Quando você conhece o testamento, quando você conhece aquilo que a pessoa que fez esse testamento deixou para você, você vai saber entender e como se comportar diante dessa promessa. Por isso que há 4, 5 semanas atrás o pastor Márcio trouxe uma palavra que é conhecendo a Deus. É isso, pastor? É ela mesmo, né? Por que é importante conhecer a Deus? Quantos são casados aqui? Só quem é casado, levanta a mão. Quem está pela fé, continua com ela abaixada, orando, e você vai ser liberto através do conhecimento de Deus, diz o pastor Márcio. Se você não conhecer a vontade da tua esposa, problema. Para você poder agradar uma pessoa, você tem que aprender a conhecê-la. É ou não é? Não é diferente com Deus. Nós nos aproximamos de Deus, a graça nos alcançou. E ela nos impacta, e ela nos faz vibrar com a presença de Deus, com a vida que Deus tem nos dado. Porém, essa é a porta do reino, fala a porta do reino. Eu entro pela porta do reino através da graça. Mas depois da porta tem o quê? Fala caminho. Esse caminho é um processo de uma vida. Por isso que no caminho eu preciso aprender a conhecer a Deus, eu preciso aprender como me comportar diante de Deus, porque é no caminho que eu vou conhecendo a Deus. E quanto mais eu ando nesse caminho, mais a vida de Deus vai entrando em mim. Por isso eu queria falar de um princípio espiritual muito importante, que muitas vezes nós precisamos do sobrenatural de Deus. Há 2 semanas atrás eu falei sobre criadores de caminhos, você lembra dessa palavra? O homem pecou, e porque ele pecou, esse caminho de relacionar com Deus foi fechado. E porque o homem não podia se aproximar de Deus, Deus enviou o Filho dele para a terra e criou um caminho. Através de Jesus Cristo, a palavra diz, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, ele criou um caminho para nós. Agora nós temos acesso novamente a quem? Ao Pai. E por isso que a palavra diz assim, é importante que nós entramos por esse caminho. É importante que nós reconhecemos a Cristo como o único Senhor e Salvador, porque somente Ele é o caminho e a verdade de Deus. Correto? Pois então, agora que Deus abriu esse caminho através de Cristo, eu preciso aprender como andar nesse caminho, como me comportar nesse caminho. Porque quem tem necessidades? Só todo mundo. É ou não é? Todos nós temos necessidades. E existem necessidades que somente uma intervenção de Deus para atuar nas nossas vidas. Eu lembro que nessa palavra de 2 semanas atrás, nós oramos especificamente, vocês lembram? Fizemos algumas orações, mas uma foi muito específica, quem lembra?
Ninguém lembra? Deixa eu lembrar vocês. Parte migratória. Ah, voltou, a memória voltou. É ou não é? Deus, ele é um criador de caminhos. A Bíblia fala que ele chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. No domingo à noite, o pastor Márcio mandou uma mensagem para a gente. O documento dele foi aprovado. Se é para celebrar com o pastor Márcio, foi bom. Mas se é para adorar a Deus, eu creio que pode ser melhor que isso, não pode? Muitos anos de espera, muitos anos falando, Deus, cria esse caminho. E eu quero declarar e profetizar na sua vida que se você for perseverante, Deus vai criar esse caminho na tua vida. Eu lembro que alguns anos atrás, nessa sala aqui, nós estávamos aqui com a intercessão, e lá dentro estava Edivaldo e Simone, intercedendo por nós. E eles naquele momento abriram o coração falando que o processo deles deu uma engalhada em uma definição que precisava acontecer. É isso ou não é? A igreja orou. 3 semanas depois, Deus respondeu e trouxe a resposta migratória sobre a vida deles. Essa semana o Rodrigo recebeu o green card dele. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos nos alegrar com isso. A vitória do meu irmão é minha vitória. Isso, primeiro, adora a Deus e depois a vida dos santos vão sendo colocada em ordem. Mas esse milagre é para a terra, é para aqui, é para esse momento. Deus, tudo aquilo que Ele te deu, nesse momento é para servir para o propósito. Agora, existem milagres, existem situações que Deus quer fazer para a nossa vida para estabelecer o reino de Deus. Eu creio que todas essas respostas, elas servem também para estabelecer o reino de Deus. Mas existem coisas que Deus quer fazer que é para tocar nas nossas vidas. E esse toque é um toque transformador. Um documento migratório é muito importante. Nós sabemos o quanto é importante. E ajuda em muitas áreas, ou não ajuda? Quem está precisando dessa provisão de Deus na sua vida, levanta a mão. Quero dizer e quero profetizar sobre a tua vida. Se você perseverar diante do Senhor, Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que criou um caminho na minha vida, quando não tinha caminhos, Ele pode fazer isso na sua vida. Mas isso não é o essencial da nossa caminhada. Isso não é o carro-chefe da nossa caminhada. Isso Deus vai dando, vai nos agraciando, porque Ele é bom. Mas aquilo que Deus quer fazer, a maior transformação, o maior milagre que Deus já fez, sabe onde foi? Lá naquela cruz. Naquela cruz, Deus já fez o maior milagre na tua vida, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Criador de caminhos criou um caminho através de Jesus e nos deu vida e nos deu salvação. Hoje nós temos a garantia de vida eterna em Cristo, através da graça. E a partir desse momento é que nós precisamos entender que além de salvar, Deus quer nos tocar, nos transformar para nos fazer úteis ao propósito dele. Porém, isso acontece através de um toque de Deus. Quando Deus nos toca, Jacó vira Israel. E eu quero trazer o exemplo. Domingo passado nós falamos sobre Jacó. Lembra? Da atitude condicionada. Eu, refletindo nessa palavra, durante essa semana, eu percebi que tem algumas coisas na minha vida que eu ainda ajo como Jacó. Porque muitas vezes eu quero manipular minha esposa. Muitas vezes eu quero dar jeito em situações que tem que usar a força, que tem que barganhar para alcançar aquilo que quer alcançar. Então, essa coisa de Jacó, muitas vezes está entranhado nas nossas vidas. Quando Jacó sai de casa, depois de ter roubado a primogenitura do irmão, e a mãe dele fala assim, vai para a casa do teu tio Labão,
Nesse processo, Jacó teve um encontro com Deus, que foi aonde? Aonde? Betel, casa de Deus. Ele viu o anjo subindo e descendo, e ele pega um óleo que estava com ele e derrama sobre uma pedra e fala assim, verdadeiramente Deus está neste lugar. Esse lugar é o quê? Betel, casa de Deus. E ele fala algo, ele fala assim, se o Senhor me abençoar nessa jornada, tudo aquilo que o Senhor me der, eu dou o dízimo disso. Ou seja, Jacó, ele faz uma aliança com Deus. Mas isso mudou a vida de Jacó? Jacó saiu daí fazendo as mesmas? 7 anos, chegou na casa de Labão, viu Raquel, gostou de Raquel, trabalhou 7 anos, porque ele conquistava, ele entendia que era na força do braço que ele ia alcançando as coisas. Na noite de núpcias, se assustou com a outra irmã, foi reclamar com Labão, falou, não, filho, aqui se faz, aqui se paga, você, né, deu jeito em tudo, então aqui não é assim, primeiro se casa as mais velhas. E aí Jacó fala, mas o que eu faço para conseguir Raquel? Trabalha mais 7 anos. Ou seja, a vida de Jacó foi essa agonia durante muito tempo. Aí ele resolve voltar para a terra dele. E fala, vou voltar. Só que na volta, ele sai escondido. E a esposa, Raquel, rouba um ídolo do pai. Agora tinha o irmão atrás dele, o pai atrás dele, cercado por todas as circunstâncias. E Jacó chegou um momento que ele falou, cara, cansei. Cansei dessa roda gigante que muitas vezes me envolve. E agora essa pessoa que tentava conquistar, tentava lutar e correr atrás e alcançar, esse cara, ele bota os familiares todos na frente e vai para o vale de Jaboque, e onde ali ele tem um encontro com Deus. Onde ali ele começa agora a canalizar a força dele para lutar, para alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. E chega um certo momento que o anjo fala para ele assim, me deixa aí. E Jacó fala assim, de maneira alguma, eu decidi mudar. Ou você me abençoa, ou nós vamos ficar nesse negócio até que você me abençoa. Aí o anjo faz uma pergunta para ele, fala, qual o teu nome? Já que você quer mudar, qual é o teu nome? E o que ele fala? Nós falamos Jacó, mas, na realidade, o que significa isso é aquele que segura pelo calcanhar, aquele que usurpa e aquele que dá jeito nas circunstâncias. E o anjo fala assim, a partir de hoje você não é mais Jacó, a partir de hoje você é Israel, um príncipe de Deus. E a partir daquele momento, Jacó foi tocado no corpo dele. Esse músculo da perna é o músculo mais forte que nós temos no corpo. O anjo tocou nele e Jacó saiu de lá como? Mancando. E eu creio que quem conhecia Jacó perguntava, o que aconteceu, Jacó? Você não andava assim. Porque a primeira coisa que acontece, quando você muda uma atitude, as pessoas percebem. Você não andava assim, você não era assim, o que aconteceu? E Jacó relatava, eu me encontrei com Deus no vale de Jaboque. Esse encontro, ele é necessário nas nossas vidas. Porque senão a gente passa por Betel, que é a casa de Deus, que é onde a gente fala muitas coisas, que é onde a gente declara muitas coisas, mas na realidade a nossa atitude, não estou afirmando, não estou declarando isso, mas muitas vezes a nossa atitude no dia a dia permanece a mesma. E aí não há essa transformação tão desejada pela palavra de Deus, que Deus quer tocar nas nossas vidas. Eu preciso ser transformado. Porque a igreja que Cristo vem buscar é uma igreja semelhante a Ele. É uma igreja transformada. É uma igreja que entende esse processo. Tem outro exemplo, que é o exemplo de Gideão, que eu gosto muito. Eu acho interessante o exemplo dele, porque Gideão estava vivendo, sofrendo, trabalhando e não podendo nem se suprir. Em certa situação ele estava lá malhando o trigo, no lagar de vinho,
e o anjo chega para ele e fala assim: homem valoroso, você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa, independente da situação que você esteja, independente da luta que você está passando. Deus fala: você é valoroso e você é valorosa. E Gideão fala assim: mas como é que eu sou valoroso se eu passo por todas essas lutas? Se eu estou passando por todas essas adversidades? E a palavra fala que o anjo tocou na vida dele. E a partir daí, Gideão se levanta para ser um juiz. Isaías, quando ele chega diante de Deus, Isaías, isso acontece no capítulo 6 de Isaías. Isaías já era profeta, Isaías já profetizava, Isaías já era um homem ungido por Deus. Mas um dia ele chega diante de Deus e fala assim, ele vê a glória de Deus, ele vê a santidade de Deus que nós estávamos cantando aqui, ele vê isso e fala assim: ai de mim, Deus, porque tu és santo, mas eu habito no meio de um povo de lábios sujos, e eu também faço isso. Ai de mim que já vou perecendo. A palavra fala que o anjo pega uma brasa viva do altar e toca na boca de Isaías. E ele foi purificado. E logo em seguida Deus fala para ele assim: existe uma obra para fazer. Quem é que eu vou enviar para essa obra? Aí Isaías se prontifica e fala assim: eis-me aqui, agora que o Senhor me tocou, agora que o Senhor purificou minha vida, eu estou pronto para fazer essa obra. E Isaías é enviado. Jeremias, quando Deus chama ele, ele fala assim: Deus, eu não passo de um menino, eu não sei nem falar, Deus. Como é que você vai me enviar para fazer essa obra? E a palavra fala que Deus toca nos lábios de Jeremias e fala assim: você não é um menino, porque eu te toco e coloco as minhas palavras na tua boca. A partir de hoje você vai falar o que eu vou te ensinar a falar. Então esse toque é inerente de quem anda com Deus. Fala: Jesus é Deus. A Bíblia fala que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte, tocando, curando e fazendo bem a todos aqueles que estavam presos. A palavra fala que Jesus não veio aos sãos, ele veio curar aqueles que estão doentes. Essa é a nossa história. Ou você acha que depois de 15, 20, 30 anos, está tudo 100%. A caminhada com Cristo é uma caminhada de dependência constante. Eu deixo as coisas velhas para trás, mas existe sempre algo que eu dependo de Deus para Ele me tocar, para Ele me restaurar. Talvez hoje eu precise de um toque de Deus na minha vida, para restaurar algo que precisa ser colocado em ordem na minha vida. Então esse toque, ainda que você já tenha recebido há muitos anos atrás, talvez hoje seja necessário passar por esse lugar de restauração. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus tem um propósito lindo para nós, porém nós temos um inimigo que se chama diabo. Ele é sujo e ele vem para matar, roubar e destruir. E é contra ele que nós temos que lutar e não inverter. Se nós invertermos o adversário, às vezes nós achamos que o meu adversário é o meu irmão. O meu adversário não é meu irmão. O meu irmão é aquela pessoa que junto nós vamos lutar para ir para o mesmo céu. Porém, ele é sujo, ele é ardil, ele usa estratégias que tenta roubar aquilo que Deus nos deu. Mas Jesus Cristo de Nazaré, a palavra diz que ele já pisou na cabeça dele e triunfou sobre todos os ardios do inimigo. E agora eu preciso me posicionar, me levantar e falar assim: eu sou essa pessoa que talvez hoje eu precise de um toque. Jesus tocou em cegos. Era essa a plateia que Jesus buscava, queridos. Aqueles que não viam, aqueles que não escutavam, aqueles que estavam à margem do caminho. E nós vamos falar de um personagem hoje que há 38 anos estava à porta e que estava deitado do lado de um tanque que se chamava Betesda. E supostamente falando, esse tanque era um tanque que curava. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos restaurar. Jesus quer trazer a vida dele sobre as nossas vidas. Porém, eu preciso reconhecer que se eu não estou escutando, eu tenho que falar: Senhor, eu não estou escutando. Qual que é o meu estado hoje?
diante do Senhor. Deus me ama e sempre quer me suprir. Fala isso na primeira pessoa, por favor. Esse é Deus. Deus te ama tanto que aquilo que ele tinha de melhor no céu, ele enviou para a terra. E tem mais. Ele fala assim: juntamente com Cristo, darei todas as outras coisas que vocês precisarem para serem supridos. É uma promessa linda ou não é? Então, todo suprimento que nós precisamos, Deus falou: eu vou fazer isso, porque eu te amo, eu te supro. Mas o toque, muitas vezes, ele é pessoal. Quando Deus tira o povo do Egito e faz eles passarem pelo Mar Vermelho, isso era uma bênção coletiva. Todos foram tirados, todos passaram pelo Mar Vermelho. Mas eu preciso entender que na caminhada cristã, nesse processo, o toque é pessoal, é uma escolha que eu faço. Foi o que Josué, quando Josué assume a liderança do povo de Israel, e aquele negócio estava uma confusão enorme, Josué se posiciona. Ele toma uma decisão pessoal, ele fala assim: eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Eu não sei qual vai ser a decisão de vocês, mas a minha decisão pessoal é: eu me levanto para servir o Senhor. Então, nessa caminhada, eu preciso entender que essa decisão é uma decisão pessoal. E muitas vezes, por eu não entender isso, eu não recebo aquilo que Deus quer me dar. É porque Deus faz acepção de pessoas? Claro que não. Deus amou o mundo, fala o mundo, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. A bênção é direcionada para todos. Porém, o posicionamento, o meu posicionamento vai determinar isso. Lá no Pentecostes, havia muitas pessoas, mas todos receberam? Por quê? Fala, a bênção de Deus é um posicionamento pessoal. Eu preciso entender isso. E o que vai determinar isso daí? Vai determinar que muitas vezes eu preciso me posicionar diante do Senhor. Porque esse é um desafio meu e é um desafio de cada um de nós. Deus nos ama e quer nos abençoar. Porém, Ele colocou algo no teu coração. Ele colocou algo no homem que ele não vai interferir. Tem uma situação que Deus, ele se condicionou e decidiu a não interferir nesse negócio, que são as tuas decisões. As tuas decisões, Deus não vai tomar por você. As minhas decisões, Deus não vai tomar por mim. Sou eu que decido aonde eu quero andar, como eu quero andar e como eu vou fazer isso diante do Senhor. Decidindo isso, trazendo essa introdução, eu queria aplicar essa palavra. Porque milagre é coisa que Deus faz naturalmente. Naturalmente. E eu não estou atrás, não estou querendo ensinar a igreja a buscar a Deus por milagres. Não faça isso. Busque a Deus por aquilo que Ele é e Ele vai fazer na sua vida tudo aquilo que Ele pode. Milagre é uma consequência de quem anda com Deus. A Bíblia diz assim: se nós buscarmos a Deus, as bênçãos dEle vai nos seguir no caminho, porque Ele é bom, ponto final. Mas existe um pré-requisito, existe um posicionamento que, como homem de Deus e como mulher de Deus, isso destrava, isso abre caminhos na minha vida para mim poder receber aquilo que Deus tem preparado para mim. João 10,10 fala o que? A parte B do versículo. Quem lembra? Parte B do versículo é isso mesmo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham. Não me responda, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Essa vida abundante, você está vivendo ela? Eu estou vivendo ela? Em todas as áreas, financeira, emocional, casamento, casa, em todas as áreas. Nós temos direito a essa vida, porque o sacrifício de Cristo
conquistou ela para nós. E lá na cruz tem uma nota assim, tetelestai, foi pago, é direito seu isso daí. Porém, o meu posicionamento, as minhas atitudes, irão determinar isso daí. Entenda, tudo é pela graça, fala, tudo é pela graça. Mas uma vez que eu entro pela porta da graça, uma vez que eu recebo a salvação, que eu recebo esse presente tão grande, agora eu preciso me posicionar para poder trazer da parte de Deus aquilo que Ele tem prometido para a minha vida. Uma vida abundante. Amém? Eu queria fazer a leitura com vocês. Me acompanhem, por favor. João 5,2 fala assim: Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele é o próprio que disse: Toma a tua cama e anda. Fala assim: Senhor Deus, através da tua palavra, nós queremos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Fale conosco, nos toque através da tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem 5 características que eu quero falar que atraem a presença de Deus nas nossas vidas. Primeira dela, dependência de Deus. Fé, perseverança, obediência e preço. E a primeira é dependência de Deus. Escreva aí, por favor. João 5,7 fala assim: O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vamos pensar juntos aqui. Um tanque. Do lado de fora do tanque tinha o quê? Paralítico, enfermos, cegos e surdos, correto? Para algo acontecer, tinha que descer um ser espiritual, balançar as águas, e a primeira pessoa que entrasse era curado de qualquer enfermidade. O cego ia ter problema para fazer isso? Ia ter problema porque não ia ver, mas ia o quê? Ouvir. Empurra daqui, empurra da lá, se joga. Né? Dava um jeito, não dava. O surdo tinha problema para entrar? Ele não ia enxergar, não ia escutar. Mas ele ia falar: as águas estão chacoalhando. Né? E fazer o quê? Tibum. E o paralítico? Quando é que o paralítico ia ter oportunidade de entrar nesse lugar? Humanamente falando, isso jamais iria acontecer. Porque ele precisava de alguém. Olha para mim, querido. Nessa caminhada que é minha, eu sempre vou precisar de alguém que me pegue na minha debilidade, me carregue e me jogue dentro desse tanque. Mas só que ele estava lá, dependendo de algo sobrenatural para acontecer, para que ele pudesse ser curado. Você já viu
Dependência total é um negócio que eu preciso aprender. O que é dependência total? E um exemplo que me veio é uma criança de colo, um recém-nascido. Ele depende do pai e da mãe para tudo. Se o pai não der comida, ele fica o quê? Desnutrido. Se não trocar a roupa, ninguém aguenta essa criança. Se não levar para pegar sol, fica igual o moreno assim, igual a mim. Se não levar a criança lá para fora para tomar um solzinho às vezes em quando. A criança depende de Deus, do pai e da mãe, para tudo. Na caminhada, a gente vai criando dependências. Eu tenho uma certa dependência com a minha esposa. Eu tenho uma certa dependência com as pessoas que andam em volta de mim. Eu tenho uma certa dependência com a estrutura que eu tenho em volta de mim. Eu dependo do meu carro, eu dependo do restaurante que vai fazer o lanche durante o dia. Então, essa dependência, ela é boa e ela faz parte do nosso dia a dia. Só que essa pessoa não tinha nada disso. Ele não conseguia, ele não tinha dependência. A dependência dele estava somente em quem? Em Deus. Porque ninguém nem nada poderia fazer algo que mudaria a situação dele. E muitas vezes o que acontece é que nós nos encontramos neste lugar e nós não sabemos como agir, como nos comportar. Esse lugar é o lugar mais próximo do milagre que você pode estar. Quando você fala assim, acabaram-se todas as possibilidades. Aí a gente fala essa frase, agora só Deus. Você já falou isso? Não. Eu já falei isso. Aí Deus falou assim, definitely. Você chegou no lugar que eu queria que você tivesse chegado. Porque é nesse lugar onde Deus te encontra. Jacó estava cercado pelo irmão, pelo sogro, por todas as adversidades. Mas foi nesse momento que algo acontece na vida de Jacó. Gideão, ele falava assim, eu sou da minha casa, eu sou o menor. E da terra de Manassés, a minha família é a menor também. Jeremias, em todos esses casos você vai ver eles falando assim, eu não consigo. Fala, eu não consigo. E eu não estou falando de coisas que a gente resolve com cartão de crédito. Não estou falando disso. Eu estou falando de algo que somente a intervenção de Deus pode resolver. Talvez você esteja precisando dessa intervenção. Onde somente Deus pode resolver aquilo que você está precisando. Que lugar maravilhoso para se depender. A dependência vai me fazer ter fé. Escreva fé. O que é ter fé? Nós falamos muito sobre fé. Mas eu tenho entendido uma coisa. Sabe quando eu vou saber se realmente eu tenho fé? Sabe qual é o momento que eu vou saber se aquilo que eu estou falando para vocês aqui é genuíno? E vocês também vão saber se aquilo que eu estou falando aqui é genuíno na minha vida? Quando eu passar pelas lutas. É nesse lugar onde a minha fé é purificada e onde a minha fé é provada. Ela é um firme fundamento das coisas que eu estou esperando. E ela é uma convicção daquilo que eu não vejo. É complexo explicar isso, não é? E a Bíblia diz assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de dizer a esse monte, lança-te daqui para lá. Jesus chega diante de uma figueira, buscando frutos nela, e não encontra frutos, e fala assim, figueira seque. No outro dia, os discípulos passaram por lá de novo e viram a figueira como? Seca.
os discípulos abordaram Jesus e falaram assim, por quê? E ele ensina sobre fé. Né? Olha o que acontece em João 5,4. Onde a gente encontra fé nesse paralítico? Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer... Aonde que nós encontramos fé? Aonde nós extraímos fé dessa pessoa? Nisso que a gente está lendo. Ele cria que naquele balançar das águas, o primeiro que entrasse lá seria o quê? Curado. A fé dele movimentou ele esses anos todos. Só que o anjo que desceu, agora ele veio em forma de homem. Jesus Cristo de Nazaré. Deus enviou a salvação até ele. As águas que eram mexidas, que precisavam ser mexidas para que o milagre acontecesse, Jesus fala assim, eu sou esse que prova o milagre e faço o milagre na tua vida. Você não precisa mais das águas balançarem, você não precisa mais ficar nessa situação por muito tempo. Hoje eu te ordeno, levanta e anda. Toma a tua cama e segue a tua caminhada. Porque muitas vezes a nossa fé está desfocada. Eu quero que Deus, para Deus fazer na minha vida, tem que ser assim. Assim é que eu espero que o mover de Deus vá acontecer. E Jesus chega de uma outra maneira e muda toda essa circunstância, e ele não consegue nem entender o que aconteceu. Mas essa era uma pessoa que tinha fé, por quê? Porque ele continuava buscando, ele continuava buscando, ele continuava buscando. Fala assim comigo, quem busca em Deus, alcança. Você precisa entender, eu preciso entender que a nossa corrida, o apóstolo Paulo fala, é de uma vida. Não são 5, 10, 15 anos, é até Jesus voltar. Você está com pressa de ir para a glória? Não. Só quem está com pressa de ir para a glória. E a única, deixa eu te revelar algo tremendo, a única maneira de você ver Jesus, se ele não vier no arrebatamento, é morrendo. Você está com pressa de morrer? Não. Ninguém está com pressa, queridos. Quando nós vivemos bem, viver é bom. Quando nós somos restaurados, viver é maravilhoso. É bom rir, é bom dar risada, é bom se divertir, é bom essas coisas. É ou não é? Então, por que é muito importante nós entendermos essas coisas? Mateus 17, 20 fala assim, em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui a acolá, e ele passará. Nada vos será, nada me será impossível. Você pode confiar no caráter de Deus, através da tua fé. Por isso que é um firme fundamento. Deus, ele não falha. Ele olha nessa manhã para mim e para você e vê se esse quesito fé está em nós ou não. Só ele é que sabe. Se tiveres fé, nada te é impossível. Aquilo que você está buscando em Deus não é impossível que aconteça na tua vida. Por isso que essa é uma decisão pessoal. Aqui a gente fala de uma roupa que ela abrange a todos, mas você tem que se ajustar dentro dela. Tinha desespero ou não tinha desespero na vida desse paralítico? 38 anos, queridos. Quem tem 38 anos, mais ou menos 37, 36, levanta a mão, deixa eu ver. Não, pastor Márcio não. Imagina, você não, só estou usando o seu exemplo. Imagina você, toda a sua vida, repetindo a mesma coisa, acordando de manhã, precisando que alguém te pegasse pelo colo, colocasse numa maca, trocasse a sua roupa e te levasse até o tanque de Betesda. E desse o número de telefone e fala assim, para ir embora, liga para o Uber, porque eu não posso vir aqui no final do dia. Essa foi a história dele por 38. E sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. Ou as águas que fluem. Ele estava por 38 anos aonde? Sentado ao lado da casa de misericórdia.
Por isso a fé é algo tão importante na nossa vida, queridos. E isso não dá para fake, isso não dá para a gente manipular isso daí. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Você continua crendo naquilo que Deus prometeu para você? Não sei quantos anos atrás. Você continua crendo que Deus tem uma vida em abundância para você? Você continua crendo que a igreja é o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus desejou habitar em você, onde Deus prometeu que tem uma vida em abundância para a tua vida, onde você e a sua casa vai servir o Senhor. Deus te colocou nessa terra para nessa terra te fazer prosperar, para que você seja luz e sal neste lugar, para que você cresça diante do Senhor. Crê, dispara as promessas de Deus sobre a minha vida nesse sentido. Passo por lutas, eu também passo, igual a você. Ou você acha que a gente tem um revestimento diferente? Tem um tanque de guerra que a gente anda diariamente, você acha que é assim? Eu sou sujeito às mesmas paixões que você. Porém, eu preciso lutar diariamente, constantemente. Fé, você vai ficar viva. É que o apóstolo Paulo falava, eu combatia o bom combate, eu combatia. Eu não deixava ninguém entrar nesse campo da minha vida. Eu combatia o bom combate, eu guerreava para que eu pudesse terminar a carreira e cumprir o quê? Guardar a minha fé e cumprir o propósito que Deus tem para mim. A fé é aquilo que mais você tem de precioso nessa terra. Por isso que se a fé for roubada do meu coração, eu posso falar coisas bonitas para você e te abençoar, mas eu não consigo, de certa forma, pode falar, agradar a Deus. Olha como é importante esse posicionamento. Como é importante esse posicionamento. Ele cria que independente de qualquer momento, ou seja, qual era o momento, em qualquer momento da história, Deus entraria para resolver essa situação. Tem alguma coisa que está demorando para acontecer na sua vida? Porque fé, deixa eu falar uma coisa para você. Fé não é você orar hoje e acontecer amanhã. Pode acontecer. Mas fé é também você saber esperar uma vida em Deus. Porque aquele que prometeu, ele não vai falhar com você. Abraão esperou 25 anos para que Isaac nascesse. O exemplo dele falou assim, Deus falou assim, é um pai de fé. Ele creu na esperança, ele creu na promessa. Outro ponto interessante, perseverança, escreva perseverança. João 5,6 fala assim, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? O que é perseverança? Fala, esperar com esperança. Como é que nós esperamos aquilo que nós estamos querendo receber da parte do Senhor? Você já viu um menino impaciente quando ele quer algo que ele quer para agora, para ontem, muito bem? Caleb fez 15 anos essa semana. E aí, filho? Ele falou, papai, gostaria de ganhar isso, de presente. Moto não, então, o que é isso, Juliano? Dá ideia não, rapaz. É que o Juliano não tem filho de 15 anos, é por isso que ele está falando essas coisas. Eu falei, o que você quer, filho? Aí ele mostrou, eu falei, tá bom, até o final de semana a gente vai resolver esse negócio aí. No outro dia de manhã, indo para a escola, a gente fez o nosso devocional, ele orou bonitinho, e o que ele falou? Dá hoje, pai. Está esperando com esperança? Até muita esperança, né? É porque o ser humano é isso aí. Deus fala assim, vou te abençoar. E você fala, right now, I'm ready. Vou te enviar, estou pronto. Você não sabe o que você está falando. Perseverança, fala perseverança. Eu preciso aprender a perseverar.
Dias de chuva, perseverança. Dias de sol, perseverança. Seja qual for o dia que você está passando, persevere, porque aquele que passa por esse processo de perseverança alcança a promessa de Deus. Porque os heróis da fé estão lá na galeria de Hebreus capítulo 11. Por um detalhe, eles não pararam no caminho. Perseveraram. Anda mais devagar, mas não para. Né? Dá um saltinho para trás e vai embora, para pegar impulso. Isso é perseverança, é buscar força no Senhor. Fala, Deus, eu sei para onde o Senhor está eu sei onde o Senhor me mostrou. Aonde é que o Senhor quer que eu chegue? Eu vou chegar lá. Me ajuda, me fortalece. O meu homem interior quer parar. O meu homem interior quer paralisar, mas eu vou perseverar. Porque aquele que me prometeu vai me fortalecer para chegar nessa bendita Canaã. Perseverança. Para chegar em Canaã é necessário perseverança. Josué e Caleb ficaram 40 anos no deserto, perseverando. Eles fizeram tudo certo, gente. Quando o povo falou assim, não dá para nós não conseguimos entrar nessa terra. Josué e Caleb falou assim, ei, gente, se tem um detalhe, agrada de Deus, e se nós nos agradarmos de Deus, Ele vai nos fazer entrar nessa terra. E o povo falou, não dá para entrar nessa terra. E Josué e Caleb falou, claro que dá, é promessa de Deus. Aí Deus pega o povo e leva todo mundo para onde? Fala deserto. Para tratar com o povo. E quem que estava lá no deserto? Josué e Caleb. Eu penso que eles falavam assim, mas meu Deus, por que nós estamos aqui? Se nós cremos que a promessa é nossa. Josué, o que eu fiz de errado? A gente não fez nada de errado. Eu acho que Deus colocou aqui, eu creio que a conversa dos dois, eu acho que Deus colocou a gente aqui para a gente aprender a perseverar, Josué e Caleb. Né? Para não murmurar que nem eles murmuram, para não reclamar que nem eles reclamam, e para que a gente olhe para a promessa. Um dia Josué chegou lá. Glória a Deus. E quando ele chega lá, Josué pergunta para ele assim, o que você quer, Caleb? Eu quero aquelas montanhas do gigante lá. 40 anos atrás eu pisei aqui e Deus prometeu que eu iria entrar nessa terra. Se passaram 40 anos, eu perseverei. Deus me permitiu entrar na promessa. Agora eu quero aquela terra lá em cima, lá naquele monte, aquele lugar que eu quero. Quem persevera alcança a promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que volte atrás. Você está com problema com um filho, nesse momento persevera. Deus vai entrar nesse negócio. Você precisa de uma intervenção na área migratória, persevera. Deus vai entrar nesse negócio. O que é que você precisa da intervenção de Deus? A perseverança, ela abre essa porta para que Deus possa atuar nas nossas vidas. Fala assim comigo, dependência de Deus. Fé. Perseverança. Como resultado disso, não tem como praticar isso tudo e não obedecer. A obediência é um resultado disso daí. Escreva obediência. João 5,8, Jesus disse-lhe. O que Jesus fez? Falou. O que Jesus falou? Para quem que Jesus estava falando isso? Faz sentido? Faz sentido? Você chegar diante de um paralítico e falar assim, eu te digo, levanta, toma esse negócio que te carregou a vida toda e anda, seja livre. Sabe o que o paralítico fez? Obedeceu, fala obedeceu. Fazia algum sentido ele obedecer essa ordem de Jesus? A ordem de Jesus é para obedecer fazendo sentido ou não fazendo sentido. Você quer ser curado? Você quer levantar? Você quer levantar do lugar que você está? Você quer levantar da situação que você está? É para o quê? Obedecer, entendendo ou não entendendo. Nunca mudou. Esses homens de Deus alcançaram a promessa de Deus, porque quando Jeremias fala assim, Deus vai enviar uma criança, eu não sei nem falar. E Deus falou para ele assim,
Levanta, Jeremias. Por que você está choramingando? Quem te chamou foi quem? Se Deus te chamou, é Ele que te supre, é Ele que te capacita, é Ele que te envia e é Ele que te unge para esse negócio. É Ele que vai te suprir. Mas a obediência, ela deve ser uma característica. Se Deus pediu para você levantar, você faz o quê? Levanta. Tem um ditado em inglês que fala assim, jump, tell me how high. Ou seja, pula, só me fala quanto que eu tenho que pular que eu pulo. Né? Então, a obediência, como ela é fundamental nessa caminhada? Teu filho é obediente? Tem que ensinar. Porque isso está em nós. Mas quando o filho ele é obediente, você pergunta para ele assim, filho, faça isso, e ele rapidamente faz. Como é que fica o teu coração? This is my boy, man. Good job. Né? Agora você imagina Deus, quando Ele fala para você fazer algo, e você na terra se move em obediência, o que você acha que Ele fala lá em cima, lá com a galera lá? This is my boy. Deuteronômio 28, 1, e a gente está quase encerrando. Se vocês obedecerem fielmente a quem? O Senhor seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus, que hoje dou a vocês. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor. Tem uma primícia e tem uma promessa. Qual que é a primícia? Fala obediência. Quem quer ser abençoado, fala amém. A bênção, ela é a consequência de obediência. Ele podia falar assim, Jesus, fazem 38 anos, deixa eu informar para você. Você não está lendo jornal, não está indo no Facebook, não está indo no Instagram. Fazem 38 anos que eu estou postando aqui, que eu estou aqui, nesse lugar aqui. E você chega aqui e fala assim, levanta e anda. Mas ele faz o quê? Olha aqui para mim. Você quer ser restaurado? Você quer que Deus abra um caminho na sua vida? Obedeça, independente daquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Jesus fala assim, levanta. Você fala assim, agora, Jesus. Agora, vou levantar. Vou levantar minha casa, vou levantar meu sacerdócio, vou levantar minha vida espiritual diante do Senhor, vou levantar a minha esposa, é um pouco mais trabalhoso, mas né, a gente chega lá. Vou levantar porque o Senhor me chamou para estar livre dessas coisas, para me andar em liberdade de vida. O que é que Deus precisa levantar na tua vida hoje? Jesus perguntando para você. Tem algo que precisa ser levantado? Não questione. Deus te ama e Ele quer restaurar isso daí. Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Mas a obediência deve ser uma característica rápida nossa. Demorar em obedecer é a mesma coisa que desobediência. Muitas vezes eu falo de mim, falando do Marciano, muitas vezes eu demoro. Porque eu, Marciano, eu preciso entender algumas coisas para poder me mover. Tenham paciência comigo e ore pela minha vida. Porque esse sou eu. E Deus tem misericórdia e tem me ajudado aos poucos a enxergar e ver algumas coisas. Mas a obediência, ela é fundamental nesse processo. E o ponto 5, para a gente encerrar, é o que está escrito aí. Fala preço. João 5,9. Logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama. E partiu, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus, sumiu aqui. Por isso
disseram os judeus ao que fora curado: hoje é o quê? Não te é lícito carregar o leito. Verso 11. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito. Rapaz, é um negócio interessante. Esse paralítico estava com muita ousadia. Falei assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Fazia 38 anos que eu estava aqui. Vocês religiosos, não vocês, ele falando pro povo lá, né? Vocês religiosos, nem para perguntar como é que eu estava, vocês se prestaram. Agora que eu fui curado, que Jesus me curou, vocês querem o quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele que me mandou levantar, ele manda dizer para vocês assim também. Ele pediu para mim andar, agora eu vou embora. Agora eu vou entrar. Eu vou entrar por esse lugar. A salvação é um lugar onde eu recebo o quê? A graça de Deus. Não tem preço meu, tem preço de Cristo. Verdade? Mas depois que eu entro por essas portas de salvação, pelas portas da graça, existe preço. Vida plena tem preço. Vida plena, fala assim comigo, vida plena tem preço de renúncia todos os dias. Se eu quiser ter uma vida plena no meu casamento, eu vou ter que aprender a renunciar, abrir mão em muitas áreas. Senão a gente fica batendo cabeça. Se eu quiser ter uma vida plena em Cristo, eu vou ter que aprender a renunciar, abrir mão. Porque Cristo é ou não é o Senhor da igreja? Ele continua sendo o Senhor da igreja ou não continua sendo? Ou será que ele tem que barganhar conosco para que a gente venha se alinhar à vontade dele? Jesus, ele é o Senhor da igreja. Mateus 16, 24 fala assim: então disse Jesus a quem? Fala aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Seguir Jesus é o quê? Fala decisão. Eu decido. O que vai me custar decidir a seguir Jesus? Vai custar muita coisa? Não. Pode falar não. Mas andar com ele depois disso vai me custar a vida. E Jesus alerta os discípulos: se você não pegar a tua cruz e você não estiver disposto para morrer para a tua vontade, pela tua vontade, você não vai conseguir me acompanhar nessa jornada. Quem falou isso? Jesus. Isso daí é o que abre caminhos no meio do deserto. É que faz com que o cego veja, surdos ouçam, e os paralíticos são levantados. E o reino de Deus, ele é estabelecido na vida das pessoas. A palavra, ela tem que me exortar, ela tem que me edificar e ela tem que me consolar. E eu espero que isso esteja fazendo, esses princípios estejam no nosso coração. Porque qual que é o resultado disso tudo? Jacó, que foi tocado lá no vale de Jaboque, se transformou em quem? Israel. Gideão, aquela pessoa de alta baixa estima, que falava assim: eu não consigo nada, na minha casa eu sou menor, tudo que eu faço não dá certo, os midianitas vêm e roubam tudo. Ele se torna um juiz, um libertador de Israel. Isaías, aquele que pediu para Deus tocar nos lábios dele, se torna um profeta messiânico. Ele anuncia Cristo há muitos anos depois disso. Deus deu a ele lábios de discípulo e ouvidos que escutassem a palavra do Senhor. Jeremias, aquela pessoa que falava assim: eu sou uma criança. Deus levantou ele para ser uma voz profética em Israel. O toque transforma, fala, o toque transforma. E esse toque é uma decisão pessoal. E eu tenho entendido que quanto mais eu ando com esse Senhor, mais eu preciso ser tocado por Ele. Porque diariamente, eu preciso abrir mão da minha própria vontade. Preciso. Para andar e entrar por essa porta estreita que se chama Reino de Deus, esse é o caminho.
Esse é o preço que nós precisamos entender. Esse é o Evangelho de Cristo. Que tem cura? Tem. Tem milagres? Tem. Tem tudo isso. Mas também tem preço para passar por esse processo. O toque de Deus em nossas vidas vem acompanhado de propósito. Queria chamar os meninos do louvor, que pudessem estar aqui. Sabemos que este toque é um momento de graça de Deus derramado sobre uma vida, sobre uma família, sobre uma nação. Vimos o que acontece, o que antecede este momento de graça, que fala dependência total. Pode falar dependência total. Fé, perseverança, obediência e preço. Em todos esses casos, o nome do Senhor foi glorificado. E essas vidas não apenas foram abençoadas, mas transformadas de forma contundente. Você pode falar para mim assim: Marciano, eu conheço o Senhor fazem 20 anos. Eu conheço o Senhor fazem 30 anos. Esse não é o ponto, querido. O ponto é que Deus quer te tocar hoje. Tem áreas que eu preciso ser transformado por Deus ainda. Porque lembra, a caminhada é uma decisão e depois da decisão, tudo até chegar em Cristo é processo. Tudo aquilo que Deus está fazendo em nós é um processo. É um processo de conhecimento, é um processo de renúncia, é um processo de abrir mão. É um processo de conhecer a Cristo e conhecer mais e mais e mais. É um processo até que todos chegamos à plenitude de Cristo Jesus. Tem alguém que chegou lá na plenitude de Cristo Jesus? Tem? Eu também baixo minha mão porque não cheguei. O apóstolo Paulo, que foi escritor disso daí, falou assim: eu não cheguei lá, mas prossigo. Prossigo por esse caminho de ser tocado pelo Senhor, de ser transformado pelo Senhor. Eu espero que essa palavra entre no teu coração como entrou no meu coração. Para que a gente possa ser tocado pelo Senhor. Ele nos ama. Ele nos ama. O motivo pelo qual Deus quer nos transformar, sabe por quê? Porque eu e você, nós precisamos parecer com Cristo. A minha atitude precisa ser uma atitude parecida de Jesus, igual a Jesus. Esse é um desafio. O teu Senhor e o meu Senhor, Ele é santo. Ele é santo. E Ele usa as coisas pequenas dessa terra para representar coisa grande, para fazer coisa grande. E você é essa pessoa que Deus escolheu para colocar a vida dele dentro de você. Deus quer te tocar hoje. Deus quer te tocar hoje. E se você escutou a voz do Espírito, diz o Senhor, deixa Ele fazer. Se esse paralítico perdesse essa oportunidade, será que ele iria ter uma outra oportunidade? Eu me perguntei. Se esse paralítico falasse assim, não, Jesus, hoje eu não quero levantar não, hoje é sábado. Se ele falasse isso, eu perguntei, Jesus, se ele teria outra oportunidade? Será que ele teria outra oportunidade? Nós temos um Deus que Ele é misericordioso e grande em compaixão. Porém, o momento de Deus nas nossas vidas é quando? É hoje, é agora. É agora que Deus quer trabalhar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não espere para amanhã aquilo que Deus quer realizar hoje. A vida plena que Deus tem para você é agora, nesse momento, agora. Essa decisão vai destravar na sua vida processos. Fala, essa decisão vai destravar na minha vida processos. E aí você vai precisar de acompanhamento, eu preciso de acompanhamento, mas é uma decisão. Eu me levanto e falo, Deus, eu quero ser tocado por Ti hoje. Tem coisas que eu mesmo não aguento mais, Deus. Eu preciso da Tua intervenção na minha vida. Me toca, por favor, Deus. E Deus quer fazer isso com você. Nós vamos ser ministrados. E
Eu gostaria que nós estivéssemos orando um pelos outros. Sabe quem faz esse toque? Quem dá esse toque? Não sou eu. Eu preciso do toque. Eu preciso, igual você, de ser tocado por Ele. Mas o Espírito Santo, Ele pode nos tocar nessa manhã. Transformar muitas coisas nas nossas vidas. Queria te convidar para que você estivesse de pé e adorasse o nome do Senhor, tendo esse tempo diante dEle.